Boa tarde, galera. Estou trazendo aí mais um estudo bíblico, mais uma reflexão da palavra de Deus. Espero que possa ser edificante aí na vida de vocês, né? E realmente essa é a continuação do último vídeo, né, que eu tinha postado. Eu vou fazer uma breve recapitulação, né, e depois a gente entra assim, no tema do estudo de hoje. E a gente falou nesse estudo, né, sobre os dons do Espírito Santo. Eu comecei introduzindo, né, eu não vou ler assim de novo, né, as passagens, só passar por alto, né, passar rápido. Comentei sobre a passagem que o Espírito Santo desce sobre Jesus Cristo, quando ele foi batizado, depois o Espírito orientando ele em direção ao deserto, só fazendo uma recapitulação, né? Foi uma introdução para poder falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo tem várias é, obras, né, que ele faz na vida de um cristão, né? Por exemplo, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito. Enfim, né? Falamos o que era o dom, né, no dicionário, que significa, né, o significado. Falamos também sobre a passagem de 1 Coríntios, né, que fala sobre as diferentes formas de dons, né, de serviço a Deus, diferentes, mas contudo, né, sendo o mesmo Deus, sendo o mesmo Espírito, né, que provém o dom. Falamos, né, para que servem os dons, para a edificação da igreja, serve para o bem comum. Continuando, só fazendo uma recapitulação, passando assim mais rapidamente. Falamos também sobre a importância de buscar, né, os dons, inclusive Paulo incentiva a buscar os melhores dons. Fizemos algumas reflexões, né, através de algumas perguntas sobre, por exemplo, qual é o seu dom, o que você tem feito com ele. Sugeri até que, inclusive, que pudéssemos estar lendo a parábola dos talentos, que é uma parábola que é bem pertinente a esse tema dos dons, né, porque fala de um senhor que deu determinados talentos, né, para os seus servos, para que eles pudessem fazer render até a sua volta, né. E continuando, falamos também sobre essa passagem de 1 Coríntios, né? Também, além de descrever os dons, mostra uma certa ordem entre eles, inclusive termina com essa pergunta, né? Mostrando que são todos apóstolos, são todos profetas, mostrando a importância da união, entende? Que um tem um dom de cura, por exemplo, o outro tem um dom de realizar milagres, o outro dom de profecia, mas juntos formamos um corpo, uma unidade, né? O corpo de Cristo. Aí, resumindo, é isso, galera. Foi uma breve recapitulação, né, do nosso último estudo. Agora eu vou começar a introduzir um pouco do tema da aula de hoje, né? E começar introduzindo com essa figura, né, que eu acho muito interessante na forma como foi organizado, né, os livros da Bíblia numa forma de tabela periódica, né? Por exemplo, girei. Por exemplo, os livros da lei, livros históricos, poesias e sabedoria, profetas maiores, profetas menores, evangelho, cartas de Paulo, outras cartas e profecia, né? Aqui, os livros da lei, Pentateuco, aqui as cartas de Paulo, os evangelhos, sim. Achei muito bonito, né? Muito criativo. Também gostei muito dessa foto aqui, né? Mostrando a armadura de Deus, que eu acho bem bonito mesmo. Foi desenhada essa foto, desenhada à mão. Foi um cartaz, né, lá da Escola Bíblica Infantil. Mas agora, enfim, esse foi um calendário, né, de atividades. Eu já cheguei a apresentar esse PowerPoint nessa apresentação, esse preze, né, melhor dizendo, para os adolescentes lá da igreja uma vez. E estou aproveitando para gravar um vídeo para puder estar sendo edificante na vida de outras pessoas também. E a gente fez um planejamento, né, de falar sobre a escritura, sobre a oração, sobre a fé, sobre Cristo, sobre a adoração a Deus, né. E nesse planejamento, a primeira atividade, né, foi falar sobre a escritura, né, onde o objetivo é
que é aprender que toda a nossa fé é fundamentada na palavra de Deus. Aí, que nem eu comentei, né, essa foi uma atividade que eu fiz com os adolescentes, e eu não vou fazer a mesma atividade aqui agora, né, porque eu estou fazendo um vídeo, né, mas quando eu estava lá com os adolescentes, eu fiz um game com eles, né, eu fiz uma dinâmica. E eu não vou fazer a mesma dinâmica, mas vou só comentar como ela funciona, né, para até mesmo caso alguém queira aderir à ideia e queira, assim, tiver grupo de vida, a escola bíblica, algum professor de escola bíblica infantil também, ou então queira usar em alguma reunião, também acho que é uma ideia bem válida, que pode ser muito bem adaptada. Continuando, na dinâmica, né, eu conto um pedaço de uma história, mas só que o objetivo é descobrir as informações que faltam da história me fazendo perguntas. Contudo, por exemplo, personagens estão envolvidos, o lugar, o que está acontecendo na história, tentar descobrir o máximo de informações possíveis, só que só vou contar um pedaço da história. Agora, entretanto, eu só posso responder as perguntas com sim, não ou sei. Entende? Por exemplo, o personagem era João? Ela fala, não. O personagem era Maria Madalena? Não. Ela fala, era Moisés? Sim. À medida que a pessoa for fazendo pergunta, eu vou falando sim ou não, ela vai cada vez tendo mais noção do como é que é a história, né? Mas só que eu só posso responder sim ou não sei, entende? Então tem uns momentos assim muito engraçados, onde a pessoa pergunta, o que aquela pessoa estava fazendo? Aí eu falo pra pessoa, só posso responder sim, não sei. Não adianta perguntar o que a pessoa estava fazendo. Mas a pessoa tem que perguntar, ela estava num barco? Ela estava numa ilha? Ela estava num deserto? A cada vez mais a pessoa vai ter noção da história. Aí, enfim, estou só comentando, né? Não sei se vocês pegaram bem a ideia da dinâmica, mas eu acho interessante dela que ela pode ser adaptada para diversas histórias bíblicas, né? Para fazer uma introdução numa aula de escola bíblica infantil, né? Ou então numa reunião de reflexão bíblica, de uma forma bem descontraída, né? Através de uma dinâmica. Então, aí, nessa dinâmica que eu fiz com os adolescentes, né, eu dei algumas pistas para eles. Que era, por exemplo, tentem ver se vocês conseguem adivinhar que história é essa. Claro, vocês não vão poder fazer pergunta, né? Mas tentem descobrir a história. O homem recebe uma mensagem. Ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: quando ouvi, caiu aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: o homem ficou muito feliz de ter recebido essa revelação, e agora ele tinha conhecimento de coisas que ainda não aconteceram. Esse homem fez algo muito importante com essas revelações. Então, aí nessa dinâmica, né, as pessoas iam fazendo perguntas, né? Por exemplo, ela não podia perguntar, quem é esse homem? Senão, só posso responder sim, não sei. O não sei, por exemplo, é para caso a pergunta não seja muito envolvida com o que está acontecendo na história, não seja pertinente, né? Ou então, simplesmente, a pessoa não sei mesmo, não está descrito no evento. Por exemplo, ele estava de chinelo? Ele estava usando meia azul? Não sei, não é pertinente, não é relevante. Mas agora, essa pessoa estava numa ilha? Já é uma pergunta relevante. Essa pessoa estava num deserto? Essa pessoa é um homem? Essa pessoa é uma mulher? Falando sim, não. Entende? Agora, se a pessoa perguntar, quem é esse homem? Não vai dar. Não vou poder responder. Mas agora, continuando, já descobriram de que história é essa? Continuando. Agora, eu vou ler para vocês essa passagem do livro de Apocalipse. Né? Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento do reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito. Eu vi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas:
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como as chamas de fogo. Então, eu esqueci de comentar no início, eu me lembrei à medida que eu estava lendo a passagem, que eu também fiz aquela revisão, né, que até mesmo caso alguém não tenha visto o vídeo da aula anterior, né, onde eu falei sobre os dons do Espírito Santo, mas achou interessante as passagens, né, que eu fui comentando e queira saber com mais detalhes, pode ver que o vídeo está disponível lá no YouTube. Resumindo, é isso. E eu até mesmo, quem já tenha visto, né, foi uma boa revisão para poder recordar algumas coisas. Mas agora voltando para essa passagem especificamente, né? A história, né, que eu trouxe para os adolescentes é sobre o João, né, que menciona no início dessa passagem. Ele estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Justamente pelo testemunho de testemunhar, né, tudo que ele tinha vivido com Jesus Cristo, dos seus milagres, dos seus feitos, de falar das maravilhas de Jesus, da salvação de Jesus Cristo. Ele acabou sendo preso, né? As pessoas acabaram não, digamos assim, gostando do que ele estava ensinando, né? E prenderam ele. Então, ele já se apresenta, né, no início da carta do livro de Apocalipse, né, mencionando, falando: eu, João, e companheiro de vocês, no sofrimento do reino e na perseverança de Jesus. Estava na ilha de Patmos. Então, por exemplo, um lugar que os adolescentes poderiam perguntar: ele estava numa ilha? Sim, estava numa ilha de Patmos. E no dia do Senhor achei-me no Espírito, e vi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia, era um trecho que eu contei, né, da história, pequeno trecho. Mas enfim, eu separei essa história, né, para começar a introduzir o assunto. Lembra que eu comentei no início que o tema da aula de hoje é falar sobre a Escritura, a Palavra de Deus, aprender que toda a nossa fé está fundamentada na Palavra de Deus? Então eu começo comentando esse primeiro tópico, né, a Palavra de Deus. Esse é um conceito não divergente do que o próprio escrito, né, porque a própria Bíblia relata, né, o que os próprios discípulos de Jesus já deixaram escrito, né, esse conceito, a Palavra de Deus. Né, falar que a Bíblia é a Palavra de Deus não está nada diferente do que os próprios discípulos ensinavam e o que a própria Bíblia fala sobre si mesmo, entendeu? Sobre a Escritura. Então, esse é o primeiro conceito chave, né, que a partir disso, né, a afirmação que a Bíblia é a Palavra de Deus, vai começar a surgir uma série de desdobramentos, né, uma série de consequências disso, que a gente vai começar a analisar elas aos poucos. Mas, enfim, a Palavra de Deus. E segundo, eu até coloquei isso escrito em vermelho, né? Escreva num livro, mencionando que aquela clássica pergunta, né, que alguma pessoa, né, poderia fazer: como a Bíblia pode ser a Palavra de Deus se ela foi escrita por uma pessoa? Porque, de fato, a Bíblia foi escrita por pessoas, né? Mas só que, de fato, como está exemplificado através dessa passagem de Apocalipse, foi o próprio Senhor que pediu para os seus servos para escrever a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, embora tenha sido escrita por eles, ela foi inspirada por Deus, entendeu? Então a origem da mensagem que está relatada, escrita, vem em Deus. O que as pessoas fizeram foram escrever, foi ser um instrumento, foi ser um veículo, né? Um recurso, digamos assim. Mas de fato a mensagem veio de Deus. Então, resumindo isso, escreva num livro que você vê e envie a estas 7 igrejas. Então, de fato, que nem eu estava comentando sobre o testemunho, né, no início, que João estava testemunhando tudo que foi um dos discípulos de Jesus, né, andou e viveu com ele, e ele deixou relatado, né, escrito, os feitos de Jesus, né, os seus milagres.
Ou seja, o seu testemunho, né? Por que uma testemunha é chamada diante de um julgamento? Porque, pô, quem melhor para dizer acerca do que aconteceu, né, do que a pessoa que estava lá, que viu o que aconteceu, que presenciou, né? Então é isso, os discípulos estão deixando um testemunho deles. Também essa palavra testemunho também está bem relacionada, né, quando, por exemplo, você já deve ter ouvido falar assim, aquela pessoa está dando um bom testemunho, nossa, ela está se comportando de uma forma a ser uma pessoa digna de um bom testemunho, por exemplo. Então, isso também está relacionado com o que a gente está conversando sobre testemunho, porque significa que aquilo que a pessoa está falando está coerente com a vida dela, com aquilo que ela tá praticando, entende? Por exemplo, quando a pessoa está dando um mau testemunho, significa que, embora ela esteja falando uma coisa, ela está fazendo outra, entende? Tornando a sua mensagem, assim, tornando com menos credibilidade, né? Afinal, quem vai acreditar numa pessoa que está falando uma coisa e fazendo outra, né? Agora, eu acho interessante mencionar isso também, o exemplo de Jesus, né, que nós reparamos que não só ele ensina, por exemplo, sobre o perdão, sobre muitos ensinamentos maravilhosos, mas você percebe que ele mesmo dá o exemplo e pratica, né, anda de acordo. Por exemplo, Jesus Cristo ensinou sobre o perdão, né, e realmente muitas vezes pode não ser fácil, mas você percebe que ele mesmo perdoou, né? Quando ele estava na cruz, ele falou, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem, entende? Então Jesus não falou da boca para fora, entende? Caramba, tornando a mensagem de Jesus Cristo ainda mais fiel, né? Ainda com maior credibilidade, ainda mais com mais confiança, né? Do que percebendo o tamanho do testemunho que Jesus Cristo deu. Enfim, não sei se essa parte ficou tão clara, né, mas qualquer coisa vocês podem comentar também nos comentários do vídeo. Continuando. Escreva num livro, né, para introduzir esse tema das escrituras, da palavra de Deus. Voltei para ver quem falava comigo. Voltando, vi 100 candelabros de ouro. Entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Então, e nesse versículo, né, já mostrando que essa visão majestosa, né, que João teve, só que ainda não vou comentar, para não dar spoiler, né, vou deixar para o próximo versículo, que a gente vai ler, para comentar melhor. Nesse versículo, nesse verso, né, ainda no capítulo 1 de Apocalipse, diz assim, seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente, e sua voz como um som de muitas águas. Antes de continuar, você já sabe quem é que João está descrevendo? Consegue imaginar quem possa ser? Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Nesse verso, né, ficou mais claro agora de quem ele está falando, né, de quem ele estava descrevendo. Ele fala, sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora estou vivo. Falando de Jesus Cristo, falando daquele que ressuscitou. E reparem nisso, que ele fala, eu sou o primeiro e o último. Né? Esse verso também vai ser bastante interessante. Eu não sei se eu coloco a continuação do capítulo, né, mas essa parte que ele menciona, eu sou o primeiro e o último, muito impressionante. Inclusive, se não me engano, no livro de Isaías tem um verso que fala exatamente isso, onde o Deus, né, fala assim, eu sou o primeiro e o último. Então, ao Jesus se referir assim, eu sou o primeiro e o último, ele também está usando a mesma, digamos assim, mesma forma como Deus Pai, no caso, né, se falou que ele era, né? Eu sou o primeiro e o último, Jesus também mencionando que eu sou o primeiro e o último. Eu acho que isso é importante comentar, né? Uma coisa que Jesus, num conceito, né, para concluir, que Jesus falou assim,
eu estou no Pai e o Pai está em mim. Entende? Ele falou também, quem vê o Pai vê a mim. Entende? É um conceito assim muito importante. Continuando. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas, que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, né, eu deixei essa parte em vermelho, né, negrito. Lembro que eu até comentei numa das pistas lá da história, falando assim, aí ele fez algo muito, muito importante com essas revelações. Vocês conseguem... sabem o que ele fez? A gente acabou de ler, mas recordam o que João fez com essas revelações? Então, ele escreveu num livro, né? Foi mencionado. Que nem na passagem anterior, escreveu num livro e falou, envie cartas, né, para as 7 igrejas. Né? Então, o que ele fez com essas revelações, ele escreveu e compartilhou. E continuando. Também mencionei numa das pistas que ele falando assim, que ele tinha conhecimento de coisas que ainda não aconteceram, entende? Coisas que ainda iam acontecer. Então, nesse vermelho ele deixa isso bem claro, né? Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Então, de fato, Deus estava mostrando coisas para João, e de fato, né, ele estava mostrando, porque ele fala assim, você viu, entende? Tanto coisas que ainda iriam acontecer. O João estava tendo essa revelação de Deus, né? E ele estava deixando isso escrito. Então isso também é um outro ponto muito importante, né, sobre esse tema da palavra de Deus, que fala sobre as profecias, né? Que a Bíblia, ao mesmo tempo, que digamos assim, até mesmo nós lermos ela, né, nós já reparamos que ela não é um livro comum, né? Porque até mesmo uma pessoa com um olhar mais cético pode reparar que, mesmo que tudo que a Bíblia fala, né, você percebe que a mensagem dela está muito bem construída, né, muito bem casada, até mesmo sendo escrita por pessoas diferentes, que tiveram classes sociais diferentes, por exemplo, rei Salomão, um rei poderoso, ou então Pedro, um humilde pescador, digamos assim, Paulo, uma pessoa mais instruída, agora outros assim, nem tão instruídos, né, mas que se dispuseram a escrever, relatar aquilo que Deus estava instruindo eles, né, estava conduzindo eles a escrever, estava inspirando eles. Mas ao mesmo tempo fala sobre as profecias, sobre até mesmo as coisas que estão escritas na Bíblia, por exemplo, até mesmo as profecias temporais, né, que aconteceram naquele momento, né, são relatadas, quando, por exemplo, o profeta chegava e falava, vai acontecer aquilo, e realmente de fato acontecia, né, mas não só essas profecias que estavam escritas e acontecendo naquele momento, mas até mesmo as que estão acontecendo hoje, e aquelas que, claro, né, pela fé, né, eu acredito muito que vai acontecendo. E é claro, né, todas as profecias, né, claro, toda a mensagem, toda a palavra de Deus tem como alicerce, tem como pilar central, né, até esse é o nome, né, chamado de pedra angular, Jesus Cristo. Então as profecias têm como giram em torno de Jesus Cristo, né? Jesus é o protagonista, né, da mensagem da Bíblia, a mensagem de salvação do homem. Então, por que eu estou falando isso? Porque até mesmo antes de Jesus Cristo nascer, as pessoas já sabiam, por exemplo, já estava escrito, até mesmo no Antigo Testamento, aonde que ele iria nascer, o que ele iria fazer, qual seria o objetivo da sua vinda, como ele iria nascer, que ele iria nascer numa virgem, que ele ia nascer em Belém, que ele ia, por exemplo, falando assim, castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas nós somos curados, falando que ele iria sofrer, de fato, mas através do seu sofrimento nós seríamos curados, seríamos redimidos, né? Ou seja, mencionando inclusive até mesmo a sua morte, né? E a importância da sua morte, e inclusive que ele iria ressuscitar, porque na própria passagem de Isaías 53, né, menciona isso, né? No final do verso.
mencionando assim, que o meu servo justo, né, justificará a muitos, ele verá, não me lembro assim tão bem as palavras, né, mas verá a sua prole, se eu não me engano. Mas continuando, todas essas profecias, né, que já estavam escritas, as pessoas, até mesmo lá quando Jesus nasceu, as pessoas já sabiam disso, né, tanto que quando os magos vindos do Oriente viram a estrela e foram falar com Herodes, né, e perguntaram, nós vimos a estrela do Messias e viemos adorá-lo. O Herodes mandou chamar os fariseus e os mestres da lei e falou assim, aonde que vai nascer o Messias? Os fariseus e os mestres da lei falaram, vai nascer em Belém, entende? Porque está escrito. E inclusive nós podemos, ao lermos o Novo Testamento, nós podemos ver várias notas no rodapé mencionando isso, entendeu? Algumas referências feitas a algumas passagens do Antigo Testamento. Pois assim escreveu o profeta, tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor. Eu não vou falar a passagem toda, né? Agora estou falando assim meio de cabeça, né? Mas mencionando isso, que essa profecia já estava escrita antes, mas que eles falaram que Jesus Cristo era em Belém, né? E de fato está lá relatado, né, que aconteceu, né? Inclusive, ao lermos o Novo Testamento, nós vamos ver, nossa, um monte, várias e várias profecias se cumprindo, né, em Jesus Cristo, que já estava escrito antes, e eles já sabiam. Como, por exemplo, vários trechos do que a gente vai lendo menciona assim, pois assim escreveu o profeta, : a virgem ficará grávida e lhe dará à luz um filho, lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Entende? Já vai, bota a referência de onde que está. Então, mencionando isso, né? Que essa assim, tão bonito, né, das profecias, né? Que é assim, uma forte instrumento, né, para nos fortalecer a nossa fé. Mas agora, por que eu estou comentando isso, né? Alguém também poderia dizer, Alan, mas isso está acontecendo naquela época, né? Como é que pode fortalecer tanto a nossa fé assim? Porque não só as profecias que aconteceram naquela época, mas ao mesmo tempo o próprio Jesus Cristo e a própria na palavra de Deus está escrito várias profecias que também estão se cumprindo hoje em dia mesmo, quanto também claro que irão se cumprir futuramente, né? Como por exemplo, Jesus também falou várias coisas que mesmo que alguém possa não acreditar, né? Claro, com todo respeito, mas que até hoje, tudo que ele falou, ninguém pode dizer que não aconteceu. Entende? De tudo que ele falou há mais de 2.000 anos atrás, volta de 2.000 anos atrás, mas de tudo que ele falou, no mínimo, está se cumprindo. Algumas coisas ainda não aconteceram, mas ninguém pode falar que alguma coisa não aconteceu. Entende? Ou então que era alguma mentira, alguma falsidade, ou então... não, de tudo que ele falou. Até mesmo nas menores coisas que Jesus Cristo falou, claro, menores entre aspas, né, em tudo que Jesus Cristo falava, até hoje está se cumprindo, entende? Por exemplo, ele falou assim, céus e terras passarão, as minhas palavras jamais passarão. E caramba, olha, isso pode passar desapercebido, mas essa palavra que ele falou é muito forte, porque, nossa, você consegue dizer alguma coisa assim que vai sempre acontecer? Céus e terras passarão, as minhas palavras nunca passarão, entende? Pô, será que a gente consegue dizer que alguma coisa nunca vai acontecer, ou que sempre vai acontecer? E olha, como é que as palavras de Jesus Cristo, imagina você conseguir fazer as suas palavras perpetuarem assim ao longo dos tempos, mas de fato, até hoje, mais de 2.000 anos, e a gente está aqui no YouTube falando sobre Jesus e sobre aquilo que ele ensinava, entende? Até hoje ainda continua sendo verdade, entende? Até hoje está acontecendo. E teve um outro momento, né, onde também pode nos passar desapercebido, né, onde eu vou resumir, né, mas é claro que podem ler melhor a passagem com mais calma, onde Jesus Cristo, uma mulher quebrou um jarro de um perfume muito caro em Jesus Cristo. E os discípulos, né, começaram a criticar aquela mulher, falando que aquele dinheiro poderia ser vendido e dado aos pobres.
Só que Jesus Cristo falou assim, pô, por que vocês... Vou contar do meu jeito, né, claro, não tô contando exatamente as palavras. Falou assim, pô, por que vocês estão perturbando ela? Ela fez uma boa coisa para comigo, até me preparando pelo meu sepultamento. Mas os pobres vocês vão ter sempre com vocês podem sempre ajudar eles, mas eu nem sempre vou estar com vocês. Entende? Jesus, claro, estava se referindo à sua partida, né, à sua crucificação. Agora, ele mencionou isso, né, que eu, contudo, né, os pobres, a gente sempre teria a oportunidade de ajudar, mas ele seria crucificado. Eu achei interessante isso. Ele falou, pô, mas os pobres vocês terão sempre com vocês. Aí eu achei isso interessante. Caramba, de fato, né, pode passar desapercebido, mas até hoje isso é verdade, né, até hoje isso está acontecendo. Pode parecer ser também meio brincadeira, né, mas eu estou comentando que até mesmo nos mínimos detalhes que Jesus Cristo falou, tudo que ele falava, no mínimo, continua acontecendo, entende? E, de fato, né, mais de 2.000 anos se passou e, de fato, ainda continua existindo a pobreza, né? E, de fato, a gente pode até, às vezes, né, infelizmente, acabar se acostumando com isso, né, com a existência de pobreza, né, algumas pessoas passando dificuldade. Mas, caramba, a gente já passou tanto tempo, mais de 2.000 anos, tanta tecnologia, né, que foi desenvolvida, tanta instrução, né, tanto pô, a humanidade conseguiu superar tantas coisas, né? Mas, de fato, infelizmente, ainda não... Como é que o ser humano é muito falho, né? Corrompido, a maldade, né, no coração do homem, porque, pô, imagina se o dinheiro que fosse... Se a humanidade pudesse realmente se organizar, se realmente não poderia acabar com a fome do mundo, entende? Imagina se todo o armamento, todo o dinheiro que é investido com material bélico fosse revestido em alimentação, entende? Como é que já não poderia ter acabado com a fome do mundo, por exemplo? Ou até mesmo também, se eu não me engano, também eu tinha ouvido esse dado que aproximadamente quase metade da comida que é produzida vai para o lixo, entende? Claro, né, se eu não me engano, eu vi isso no jornal uma vez, mas estou falando assim por alto mesmo. Mas realmente, boa parte da comida que é produzida é jogada pro lixo, né? Mas olha só, caramba, como é que essas coisas não acontecem, né? Às vezes a gente se acostuma com isso, mas não deveria ser assim, né? Ou melhor, poderia não ser assim, né? Mas de fato, infelizmente, até hoje é assim. De fato, Jesus avisou, entende? Então, concluindo, né? Até falei demais. Deixa eu ver até quanto tempo já tem. Já tem até bastante tempo. Para concluir, né? Falando sobre as profecias, entende? As profecias assim, um conceito que fortalece muito a nossa fé, entende? Muito. Tanto que Paulo nos incentiva... Não, foi mal, desculpa, se eu não me engano é Pedro. Pedro fala assim, se eu não me engano também, né? Colocar toda a nossa esperança na graça nos está reservado quando Jesus Cristo voltar. Ou seja, Jesus Cristo nos prometeu, né, algumas coisas que realmente de fato ainda não aconteceram, né? Por exemplo, sobre a vida eterna, que ele iria voltar para julgar os vivos e os mortos, falou sobre o céu, sobre o inferno, falou sobre o reino de Deus, entende? Algumas coisas ainda não aconteceram, de fato, mas de tudo que aconteceu, né, de tudo que ele já avisou, de tudo que está se cumprindo, ou até mesmo as coisas que já aconteceram, nossa, eu acredito bastante, entende? E de fato, que possamos voltar a nossa esperança nas suas promessas, naquilo que ele, nas suas profecias, naquilo que ele nos avisou, entende? De fato, até mesmo em Mateus 24, está escrito lá os sinais dos fins dos tempos. É um capítulo todo onde Jesus Cristo vai descrevendo os sinais que vão acontecer na Terra antes da sua vinda, né? E se a gente for ler aquele capítulo, né, nossa, a gente percebe que muitas coisas, claro, nem todas se cumpriram, né, mas várias estão acontecendo, entende? Então, resumindo é isso, galera, que possamos voltar a nossa esperança, fortalecer a nossa fé naquilo que Jesus Cristo nos ensinou, nas suas promessas, nas suas profecias,
que ele vai voltar, que sim, ainda que a figueira não floresça, nós possamos manter a nossa esperança. É claro, ainda a gente possa passar por alguma dificuldade, mas que de fato ele nos prometeu que sempre estaria conosco, por exemplo, no final do livro de Mateus, prometeu que voltaria, prometeu que no final do livro de Apocalipse fala, né, que enxugará de nossos olhos toda a lágrima, que lá não vai haver mais choro, nem dor, nem tristeza, nem morte no reino de Deus, que essas coisas já vão ter passado, estou fazendo tudo novo. Então, resumindo, é isso, galera. Depois eu continuo com essa apresentação, né? Vou parar por aí até para o vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem também dar uma olhada nessa apresentação, eu vou colocar o link dela disponível na descrição do vídeo. E até mesmo se vocês quiserem já ir lendo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, quiserem compartilhar também, podem ficar à vontade. E também deixei o link do blog, né? Ou até mesmo o canal do YouTube, caso vocês queiram ver outros materiais, outros vídeos que eu posso ter feito, ou vídeos, estudos, reflexões, áudios, tudo. Para Jesus, vale tudo. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe muito vocês. Tamo junto.